Brasil em Ação. Isto mesmo, Brasil em Ação. Na apresentação do querido e polêmico amigo Ivaldo Tenório. Com quadros importantes, Você Vale Ouro, Chutando Balde. E uma palavra de fé para o seu coração, com Val Leite. Isto mesmo, o apresentador nota 10 da televisão brasileira. Com gincanas, brincadeiras, bate-papo, músicas, entrevistas, artistas famosos, trazendo para você um momento de descontração e muita alegria. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na nossa TV Cinec. Todas as sextas-feiras às 18 horas. Ivaldo Tenório, com o programa Brasil em Ação, aqui na TV Cinec. Um programa da família brasileira. Olá, muito boa noite, família brasileira. Para quem não me conhece, sou eu, Ivaldo Tenório, e esse é o programa Brasil em Ação. Val, o programa hoje um pouco mais diferente, não é, Val? Boa noite a todos que estão aqui presentes, uma boa noite a todos que estão aí do outro lado nos acompanhando. Quero falar a todos vocês, não saiam daí, permaneçam aí, que o programa hoje está maravilhoso. Várias dúvidas vai ser esclarecida. Você que quer tirar a sua dúvida, vai ser todas esclarecidas hoje. Ô Val, ano de eleição, ano de Copa do Mundo. E eu gostaria muito que a produção aí visse e passasse aquela música para nós aí que eu enviei. Pode ser, gente? Por favor. Tu és a pátria mais linda do mundo e está dentro do meu coração. É o país do futebol, da alegria, da esperança. Ele é menino, você tão jovem, meio milênio, país criança, é o país do carnaval. Seu litoral é uma Epa, parou. Praias tão lindas que encantam. Eu vou chamar ele, convidado de honra. Ele é jornalista, cientista político, Faisal Médio Júnior. Vem pra cá, Faisal. Deixa de namorar aí no telefone, Faisal. Vem pra cá. Faisal, boa noite, Faisal. Inicialmente, sem palavras. Hoje é um dia, a TV Cinec está engalanada. Amanhã é um dia, amanhã é a festa da democracia. E, falando em festa da democracia, não sei se pode dizer que se a gente tem o bolo de aniversário aqui conosco, que vai ser apresentado. Ô, Faisal. Vou chamar ele aqui. Luiz Cláudio Marculino, deputado. Morou na Zona Sul, capital paulista, nos bairros Pedreira, mais tarde no Jardim Orion, distrito Cidade Dutra. Mas eu vou falar muito, eu vou chamar ele já pra cá. Por quê? Porque ele já vai falar quem é o deputado Luiz Cláudio. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Tenório. Boa tarde, Faisal. Boa tarde, querido. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. E boa tarde, mundo, né? Aqui, né? A TV Cinec tem uma audiência avassaladora graças ao grande trabalho da direção, da produção, do Dr. Rodolfo, da Dona Andréia e das demais pessoas não menos importantes que aqui estão nesse projeto, né? No programa do Tenório, Brasil em Ação. Estamos em 48 aplicativos. Estamos em 48 aplicativos, 44 repetidores em todo o Brasil, TV Cinec, mais de 200 países. Aí eu pergunto, quem é o deputado Luiz Cláudio Marculino? Então, primeiro, agradecer o convite de poder conversar com vocês hoje aqui no programa. Hoje eu estou como vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores,
Eu comecei a minha militância política aqui na Zona Sul de São Paulo. Trabalhei aqui do lado, aqui no Itaú Conceição. Entrei no banco em 89. Fui diretor de sindicatos bancários de 2004 a 2010. Antes de ser dos sindicatos bancários, presidente dos sindicatos bancários, eu fui do movimento estudantil, estudei no Alberto Conte em Santo Amaro. Lá em Santo Amaro, de 86 a 88, fui do movimento estudantil. Depois eu ajudei na gestão da Luísa Erundina, quando ela foi prefeita na cidade de São Paulo. Eu organizei muito o orçamento participativo. A Erundina ela dividiu a cidade por regiões. Eu coordenava 73 bairros da região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Então tinha lá 10 quilômetros de asfalto. A gente reunia os bairros e decidia onde o asfalto ia ser implementado. Tem aqui uma creche, tem uma UBS, tem uma linha de ônibus que vocês podem alocar numa região. Então a gente reunia a comunidade e a comunidade que falava onde é que o recurso do orçamento ia ser aplicado. Então essa parte que eu acompanhei na gestão da Luísa Erundina, eu aprendi muito sobre orçamento e orçamento participativo. Como eu falei, depois eu fui para os sindicatos bancários, fui presidente de 2004 a 2010. Em 2010 fui eleito deputado estadual, então já estive como deputado estadual de 2011 a 2015. Fui vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu rodava o estado inteiro de São Paulo, até pela experiência acumulada do orçamento participativo, discutindo o orçamento do estado. Atuei bastante na área de habitação, na área do emprego, na saúde. Eu ajudei muito os trabalhadores do Centro de Saúde, tanto a parte dos trabalhadores, como o debate de melhoria da saúde no estado de São Paulo. Deixei de ser deputado em 2015, aí fui para o Ministério do Trabalho, fiquei como superintendente do Ministério do Trabalho, até o golpe da presidenta Dilma. Então fiquei no período no Ministério do Trabalho. Fui da ADESAMPA, Agência de Desenvolvimento de São Paulo, na gestão do prefeito Haddad. Hoje estou na vice-presidência da Corte de São Paulo, saí como candidato a deputado estadual em 2022 agora, e fui eleito com 70.400 votos no estado de São Paulo. Agora estou como deputado estadual e vou assumir no dia 15 de março. Olha, glória a Deus. Deputado, a questão é a seguinte. Amanhã, conforme eu frisei, nós vamos manter um padrão, como é de praxe da TV Cinec, de ética, porque nós estamos na véspera do pleito, para que não tenhamos problemas com os entes, as cortes eleitorais. Como que é como é que vai ser agora? Dependendo do resultado amanhã, porque é imprevisível, nós sabemos que a democracia vai falar mais alto, ser ou não ser, eventualmente, líder da minoria, depois de 32 anos de hegemonia de um partido que, infelizmente, ficou em terceiro lugar aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também, infelizmente, não teve o desempenho que vem tendo em tempos idos. Então, o PSDB, aqui no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, teve um papel importante pós ditadura militar, porque hoje o PSDB ele é fruto de uma divisão de antigamente da época do MDB. O MDB, antigamente, nós tínhamos dois partidos aqui no Brasil, o MDB e nós tínhamos a Arena. O PSDB ele foi fruto dessa divisão, tinha o PMDB, 88 acabou tendo essa divisão, e teve um papel importante. Foram governos do estado de São Paulo, já foram prefeitos, já foram presidentes do Brasil. Só que ao longo dos últimos anos, o PSDB ele veio perdendo a sua narrativa de diálogo com a sociedade. Acabou virando um partido que ele não tinha uma inovação, não tinha uma proposta que de fato atendia ao conjunto da sociedade do estado de São Paulo, de Minas ou mesmo do Brasil. Então é um partido que praticamente desapareceu na última eleição. Agora em 2022, o PSDB, que já foi um partido, um dos maiores do nosso país, praticamente agora ficou um partido, podemos dizer, um partido nanico, como a gente fala na política, com poucos deputados eleitos e praticamente quase nenhum governador eleito mais hoje no nosso país. Pode ser que tenha um ou outro ainda agora no segundo turno, mas reduziu bastante o PSDB no Brasil. Deputado, agora vamos falar sobre a classe trabalhista. É com o senhor. Para a gente é importante, assim, como eu disse para vocês, a minha origem, eu sou bancário do Itaú desde 1989. Hoje eu estou como vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Excelente entidade. E os bancários hoje, ele representa um espaço importante na CUT de São Paulo, na CUT Nacional, e nós representamos no Brasil os bancários, os metalúrgicos, os professores, os químicos, os comerciários, os vigilantes, o pessoal da saúde. Então nós representamos boa parte dos trabalhadores hoje da sociedade brasileira.
E para a gente é importante, quando fala em direitos, se a gente olhar de 2003 até 2016, eu comento muito isso, né, com as pessoas, né, a gente perdeu algum direito de 2003 até 2016? Se a gente olhar, né, para o trabalhador e para a trabalhadora, o mesmo aposentado, não houve perda de direitos. Nós começamos a perder alguns direitos, né, em 2016 para cá. Nós tivemos 2 reformas, né, que acabaram acontecendo no Brasil e isso prejudicou muito os trabalhadores e as trabalhadoras. A primeira reforma, né, foi a reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, né, falou para toda a população que o único direito que o trabalhador ia ganhar, né, e que o sindicato, em tese, ia perder, era aquele um dia de imposto, que seria o imposto sindical. O sindicato vai perder aquela fonte de financiamento, que é o imposto sindical, que é um dia de trabalho que o trabalhador paga, né, para o sindicato todo ano. Só que por trás desse debate do imposto sindical, olha o que nós perdemos. Antigamente, o trabalhador que trabalhava sábado, domingo, feriado, à noite, ele tinha direito à hora extra, ou adicional noturno. Hoje não. Hoje é banco de horas. Né? Hoje é banco de horas. O trabalhador, que quando você está numa empresa, você tem lá o plano de carreira. O plano de carreira é você entra numa empresa, vai passando o tempo, você vai recebendo uma promoção, né? Ou por tempo, ou por mérito. Hoje, por exemplo, uma empresa, uma prefeitura, um governo do estado, ele não está mais obrigado a ter plano de carreira. Antes de novembro de 2017, quando um trabalhador era demitido, né, quem trabalhava tinha apenas 1 ano de trabalho, ele fazia homologação na empresa. Agora não. Né, qualquer trabalhador que ficasse além de 1 ano, a homologação sempre seria no sindicato. Agora não precisa mais fazer homologação no sindicato, a homologação é feita na própria empresa. Por que isso é ruim? Muitas vezes, né, um trabalhador, quando ele é demitido, e vai fazer o cálculo no momento do seu desligamento da rescisão, às vezes o cálculo está errado. Quando é feito no sindicato, o sindicato consegue perceber. Quando é feito na empresa, nem sempre a empresa, né, vai agir corretamente com o trabalhador. Nós já tivemos muito caso de gestante, né, que acabou descobrindo que estava grávida depois da demissão, e a gente conseguiu restabelecer o seu direito. Né? Pessoas que tinham lesões por esforços repetitivos, pessoas com síndrome do pânico, às vezes sofreu um assalto na empresa, depois de 3 meses que a síndrome do assalto acaba aparecendo. Então nós já reintegramos muito trabalhador na hora da homologação. Só que hoje não é mais obrigado a fazer a homologação do sindicato, é feito na própria empresa. Esse é um dia que nós perdemos. Um outro problema que nós perdemos na reforma trabalhista foi a questão do trabalho intermitente, o trabalho por hora. Hoje o trabalho por hora, como é que ele funciona? Né? Até 2017, ou em 2017, nenhum trabalhador podia receber menos do que um salário mínimo, né, por mês. Vamos imaginar, você tinha jornada de 20 horas. Eu faço 20 horas por semana, né, e ganho um salário mínimo. Agora, com a nossa jornada de 44 horas semanais, se um trabalhador fazer 22 horas e ele ganhar um salário mínimo, ele vai ganhar menos do que um salário mínimo no final do mês. Isso é um direito que nós perdemos também da reforma trabalhista. Eu comentei aqui alguns assuntos, tem outro como o PJ exclusivo, que hoje você pode trabalhar numa empresa sem ter carteira de trabalho assinada, né, não tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, que é um direito que nós também perdemos com a reforma trabalhista. Estou colocando aqui alguns exemplos, porque é importante que, como vai ter eleição agora, né, no dia de amanhã, né, a gente fala importante, que às vezes o trabalhador não dá muita importância no momento da eleição, mas quando você tem um presidente, né, ele que tem o poder de mandar um projeto de lei, né, como foi esse da reforma trabalhista, em novembro de 2017, e era o Temer, o presidente do Brasil, ele mandou um projeto para a Câmara dos Deputados e tirou direito de você que está nos ouvindo agora. Então, quando a gente fala numa eleição, né, seja para o Executivo, seja para o Legislativo, ele é muito importante para quem está nos ouvindo nesse momento. Deputado, eu queria te fazer uma pergunta, a respeito do salário mínimo. O senhor tem algum projeto para o aumento desse salário? Porque devido muitas pessoas que sobrevivem com esse salário, por exemplo, pagam um aluguel de R$600, ainda vem a água, vem a luz, a alimentação, roupa, calçado. Como que uma pessoa dessa vai sobreviver somente com esse valor e as coisas cada dia mais aumenta? Então, eu tive, como eu falei, fui presidente dos sindicatos bancários de 2004 a 2010. Nesse período, né, o presidente Lula ele já tinha assumido como presidente do Brasil, ele assumiu as eleições, o mandato em 2003, e nós começamos a fazer um debate na época, e fiz uma campanha muito forte para os bancários e metalúrgicos, que era a correção da tabela do imposto de renda.
E naquela época, nós conseguimos garantir uma correção no primeiro momento, que fez uma adequação de R$100 no salário do trabalhador. E depois nós conseguimos fazer uma correção da tabela. Fizemos um cálculo na época, discutindo com o ministro da Economia na época, de corrigir em 9% a tabela do imposto de renda. Aí, com toda uma negociação que teve com o governo, com os vários ministérios, nós conseguimos fazer um debate de um salário mínimo nacional, que em vez de corrigir a tabela em 9%, corrigiu a tabela do imposto de renda em 7% todo ano. E essa diferença que tinha do 7 para os 9, nós dialogamos com o governo de fazer uma política de correção do salário mínimo. E aí, como é que construiu, né, o reajuste do salário mínimo? Ele passou a ser de acordo com o crescimento do país. Então, imaginar, eu pegava, né, o PIB do ano anterior, mais o PIB do ano atual, garantia a correção, né, da inflação do período. O que é importante corrigir, né, o salário mínimo durante o período que passou? Vou imaginar, eu ganho R$1.000. Aí, ao longo do ano, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta o açúcar, vai aumentando tudo. Quando chega depois de um ano, né, que eu estou trabalhando, que vai ter a negociação do meu salário, o meu salário de R$1.000 já não vale mais 1.000, porque ele foi sendo consumido, né, com os meses que se passou. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que repor a inflação para voltar a ter o valor do meu salário nominal. Só que isso é insuficiente, porque todo mês que vai passando, você vai perdendo, né, o poder de compra. Então, quando a gente discute o aumento real, e foi isso que nós discutimos no governo Lula, e vamos discutir agora no governo Haddad, né, vamos trabalhar bastante para Haddad, né, ter e ser o governador do estado de São Paulo, mesmo se não for governador do estado de São Paulo, quem for, nós vamos brigar para ter um salário mínimo regional no estado de São Paulo, porque você garante não só, né, a reposição da inflação, mas garante o aumento real, que garante o aumento do poder de compra do trabalhador e da trabalhadora. Então, além de repor o que ele perdeu, ele garante um dinheiro um pouco a mais para ter essa recomposição. É importante, você que está nos ouvindo, que o salário mínimo, alguns anos atrás, até 1988, ele não era um salário mínimo nacional. Eles eram salários mínimos regionais. Aí, pós-ditadura militar, teve uma grande movimentação no Brasil. Você deixou de ter os salários mínimos regionais, tem um salário mínimo nacional. Os estados têm. São Paulo já tem, né, um salário mínimo estadual. Só o salário mínimo estadual de São Paulo, nesses últimos 4 anos, ele não foi corrigido. Então ele ficou abaixo ou muito parecido com o valor do salário mínimo nacional. Então, nós aqui no estado de São Paulo vamos brigar para ter um salário mínimo de pelo menos R$ 1.580 no estado de São Paulo e que vale para todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos. Porque hoje o salário mínimo estadual só vale para alguns trabalhadores da iniciativa privada, não vale para todos os trabalhadores, inclusive do serviço público. Bacana. Cláudio, eu vou falar deputado para quebrar o protocolo. A questão é a seguinte, você fez um panorama da questão macroeconômica e microeconômica do dever de casa cumprido. Mas o que ele falou é absolutamente plausível, porque o que ele está colocando é que não há, segundo estudos, análises, eu não vou entrar em nenhum tipo de seara política, que se pode indexar a previdência do salário, não desindexar, não causa nenhum impacto no erário público e não causa nenhum endividamento. Dependendo do resultado amanhã, eu não vou mencionar aqui e lá em cima. Como é que você vê também aí a imprensa especulou, quem se vai um brasileiro para o BID, eu que sou do SICA, né? Sistema Integrado Centro-Americano, e recebo um abraço dos presidentes da América Central do Parlacem, inclusive do Daniel Ortega, da Nicarágua, que deixou o Parlacem agora. Dá-lhe um saludo, deputado. A composição agora, eu acho que a composição política agora, lá em cima e aqui embaixo, ela vai ser muito estratégica, porque essa eleição é o pós-pandemia, não é que nem 2020. Como é que você vê, você vai fazer o seu trabalho no parlamento? Talvez você venha a ser o líder da minoria, acreditamos. Depende da composição interna. Como é que você vê lá em cima e aqui embaixo as duas minorias ou as duas maiorias? Acho que, Brasil, é importante que quem está nos ouvindo, você tem o poder legislativo, tem o poder executivo e tem o poder judiciário. Mas nós temos um poder maior, né, que todos eles, que é o povo. Sem dúvida. Né? E assim, o parlamento hoje, ele não funciona se não tiver pressão, se não tiver organização e articulação da população. Vou imaginar, né, o presidente Lula apresenta um projeto lá em Brasília, né, que vai beneficiar a maioria da população. Se os deputados e senadores forem contrários àquele projeto, né, você tem outros organismos no estados e no país, né, que organizam, seja a sociedade civil organizada, né, via o movimento sindical, o movimento social, que vai fazer pressão,
né, no parlamento, para que o parlamento aprove aquela proposta de interesse da classe trabalhadora. Sem dúvida. Então, o que nós vamos ter que ter a partir de 2023 é ter uma aliança, que eu sempre digo, com a população. Eu apresentei um projeto quando eu fui deputado estadual, aqui de 2011 a 2015, que era o transporte 24 horas. Né? O metrô, a CPTM e a MTU funcionar por 24 horas. Aí você fala, mas pode transportar por 24 horas? Pode, porque o deputado ele pode fazer uma lei, né, em relação ao metrô, a CPTM e a MTU, que é a nossa competência como deputado estadual. Agora, para eleger, para aprovar esse projeto, tinha muitos deputados que eram contra. O governo na época era contra. Um rolo compressor. Que eles falavam assim, não, mas tecnicamente não tem como o metrô funcionar durante a noite. Mas quando é o Réveillon, ele funciona. Né, alguns presídios no ano, ele funciona. Nova York, porque não pode funcionar, né, durante a semana, para que o trabalhador possa pensar. Porque nós temos hoje muitas pessoas que trabalham em hospitais, vários hotéis e restaurantes, né, o pessoal que trabalha, né, como limpeza, asseio e conservação, né, o pessoal que é vigilante. E como é que volta para casa? Muitas pessoas ficam esperando o metrô abrir, o trem abrir, para voltar para casa. Isso falando para quem está aqui na Grande São Paulo, para entender um pouco de um projeto que é importante. E como tinha, né, votos contrários do governo, inclusive, na época de aprovar esse projeto, eu tive que encher o espaço da galeria, né, a população que tinha interesse que esse projeto fosse aprovado, fosse de gabinete em gabinete, conversar com os deputados, o projeto ser aprovado. Ele foi aprovado aqui no estado de São Paulo, foi aprovado em primeira votação, com a mobilização popular garantiu que o metrô pudesse funcionar 24 horas. Ele só não funciona hoje ainda, porque eu deixei de ser deputado em 2015, eu não voltei para o parlamento, o projeto ele foi aprovado na Assembleia Legislativa e tem que ser votado 2 vezes. Então agora, como eu estou de volta na Assembleia Legislativa, a partir de 2023, nós vamos colocar esse projeto de novo, vamos mobilizar a sociedade para que o trabalhador possa ter o transporte, metrô, CPTM, MTU, 24 horas. Por isso que, para a gente, o parlamento é importante, o executivo é importante, mas a força mesmo, né, para fazer a pressão no espaço do parlamento está junto ao trabalhador, junto à sociedade, que pode ter um projeto importante que o presidente vai apresentar, que a gente possa mobilizar e garantir. Porque isso aconteceu agora, inclusive, se você pegar o auxílio emergencial, que foi aprovado, né, em 2000, durante a pandemia, né, o presidente não queria aprovar um auxílio emergencial. A primeira proposta, eu estava com o vice-presidente de São Paulo, era que você ia ter, né, você ia se afastar do local de trabalho por 4 meses sem ter nenhum reajuste, nenhum salário. Essa era a proposta original, lembra? Aí depois teve um debate, né, de aumentar esse valor, né, lá no Congresso para 1.200. O governo veio com a proposta de 200. Depois acabou virando R$600, mas isso foi uma pressão que teve da população no parlamento e no executivo para que você pudesse ter um apoio do trabalhador sem necessariamente ser demitido do seu local de trabalho. Então, eu estou colocando isso na pandemia, é um exemplo concreto, uma proposta que veio do parlamento, que passou pelo executivo e que teve a pressão popular para esse projeto poder chegar a R$600. Ô, deputado, a produção está falando para mim, comercial, mas antes do comercial, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Depois do comercial, pode ser? Vamos comerciais, voltamos já. Dia, trazendo para você, queridos internautas, o melhor do entretenimento. TV Cinec, sinônimo de sucesso. A TV Cinec, juntamente com os nossos queridos amigos, colaboradores, apresentadores e diretores, festejamos a chegada da internet 5G no Brasil. Isto significa um grande crescimento para nossa emissora de televisão, TV Cinec e nossas repetidoras. Em pouco tempo, todo o Brasil poderá desfrutar deste magnífico benefício. A TV Cinec estará expandindo ainda mais. 5G internet com força e qualidade. Seja bem-vinda. Seja sempre bem-vinda para todos nós. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. A gente se encontra lá. Agora só falta você.
Isso mesmo, só falta você para jogar no time da nossa amizade. Venha você também para a TV Cinec. Faça como milhares de brasileiros que assistem à TV Cinec. Junte-se a nós e faça parte da grande família TV Cinec. TV Cinec, sua TV web. TV Cinec, uma grande família. O lar e a família são os bens mais preciosos. Voltar para casa depois de um longo dia de trabalho é realmente confortante. Estar perto das pessoas que mais amamos no mundo é indescritível. Manter a família unida e feliz é o maior desejo da emissora TV Cinec. Por este motivo, nós, da TV Cinec, trabalhamos com muito amor, carinho para vocês. Nós somos a equipe da TV Cinec, fazendo uma televisão diferente, com amor, alegria, sucesso, trabalho e muitas cores, para você juntar-se a nós. TV Cinec. A gente se encontra lá. www.tvcinec.com.br. Sua TV web. A TV Cinec, parceria de sucesso. A TV Cinec conta com a repetidora TV Registro, isto mesmo, no Vale do Ribeira. Você tem 28 cidades que estão conectadas com a TV Cinec. Sempre com informação, notícias do Brasil e do mundo. Com uma ótima apresentação dos nossos queridos apresentadores, que faz a grande audiência do Vale do Ribeira. TV Registro sempre com você. Acesse www.tvcinec.com.br. Olá, gente, estou de volta com o deputado Luiz Cláudio Marculino. A pergunta que eu ia fazer para o senhor é muito simples e muito fácil. Deputado, quem incentivou o senhor a entrar na política? Na verdade, começou com uma observação que eu tinha em relação à minha mãe. Eu morei na Pedreira, depois morei na Vila Joaniza, na Pedreira, aí depois fui morar no Jardim Orion, lá perto do Sesc Interlagos. Quando eu fui morar lá no Orion, não tinha asfalto, não tinha luz, o ônibus era longe, ficava lá perto do Sesc Interlagos. Eu morava lá embaixo, dava 1,5 km, quase 1,5 km. E minha mãe ela fez um movimento na época para garantir a luz na rua, porque até para garantir a segurança da população, eu era criança e a gente via aquela mobilização, aquela movimentação da minha mãe no bairro para buscar a questão da luz. E com isso depois eu fui fazer uma observação, minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, então bem novo ainda, estava ainda na juventude. Aí depois eu comecei já no movimento estudantil, comecei a organizar o bairro discutindo esporte, a gente discutia muito o Orion e o Quarto Centenário, a gente fazia campeonatos entre um bairro e outro. Depois eu fui no movimento estudantil e depois no movimento popular, quando a Luísa Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo. Então isso foi me trazendo alguns elementos que me ajudou no primeiro momento. A observação de um trabalho que minha mãe desenvolvia como líder comunitária no Jardim Orion. E aí eu falo, a líder comunitária é sem ter uma organização propriamente dita. Ela fazia de forma voluntária, não era no Sociedade de Amigos de Bairro, ela não era de nenhuma associação, mas era uma pessoa que no bairro queria ver a melhoria do bairro, se organizava, e isso me inspirou a vir para o mundo da política. Val. É muito bacana, né? Porque assim, ela foi um incentivo, né? E então o senhor cresceu com isso na cabeça, essa ideia na cabeça, em favor da população, pensou em ajudar a população, não é verdade? E trabalhar em favor dela. É um trabalho muito bonito, que admiro muito mesmo. E parabéns mais uma vez. Vou eu fazer uma outra pergunta, que a gente estava comentando lá em cima, porque 2 pessoas me pediram para fazer essa pergunta no ar. Sobre, como eu falei, há pessoas que tentam fazer essa Bolsa Auxílio Brasil, não é isso? E não conseguem. O que acontece? Acho que é importante, a gente estava conversando um pouco sobre a questão do Auxílio Brasil, do Bolsa Família. Então, programas sociais, ele é importante para quem?
né, para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda e precisa do Estado, né, que é importante que a gente entenda que tudo que um prefeito faz, um governador faz, um presidente faz, ele faz com dinheiro que é do imposto que nós pagamos, né, no município. É o IPTU, é o ISS, né, no governo do Estado é o ICMS, né, o IPVA, né, no governo federal é o imposto de renda, né, quando a gente vai lá pagar CID na gasolina, né, então são impostos federais, imposto estadual e municipal, que todo imposto que nós pagamos tem que ser devolvido em benefício para a população. E no caso do Bolsa Família, ou mesmo o Auxílio Brasil, qual que é o papel dele? Né, nós sabemos que hoje tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que têm uma renda, mesmo sem ser registrado, né, e tem aquelas pessoas que nem têm uma renda, né, informal e nem têm uma carteira de trabalho assinada. Essa pessoa dificilmente ela vai conseguir, né, se manter para pagar a sua conta de luz, para pagar a sua conta de água, para se alimentar. Então, quando o governo faz um benefício, ele faz um benefício para beneficiar essa população de baixa renda, que nem está trabalhando e nem tem uma renda. Ele precisa ter um apoio do Estado para, no mínimo, poder ter o direito a se alimentar. Então, quando foi criado o Bolsa Família e mesmo o Renda Brasil, vem com esse princípio. Só que o Renda Brasil, quando ele foi feito agora, diferente do Bolsa Família, o Bolsa Família, a mãe tem que manter o filho na escola e tem que manter a carteira de vacinação da criança para ter o direito ao Bolsa Família. Já o Renda Brasil não tem essa necessidade. Você não tem nenhuma contrapartida. Você acaba fornecendo para a pessoa de acordo com uma renda, né, que ela tem. E o que a gente estava conversando? Por que uns acabam tendo direito e outros não? Porque muitas vezes, às vezes até pessoa, né, que acaba recebendo sem ter uma necessidade, sem ter necessidade de um apoio do Estado. Essas pessoas muitas vezes, né, se ela não está trabalhando, né, se essa pessoa não tem uma comprovação de renda, ela se cadastra e se cadastrando, né, não tem como você falar para ela, você não tem direito, porque mesmo ela tendo uma renda, né, que não é contabilizada, ela não tem carteira de trabalho assinada, se ela vai lá e acaba fazendo um pedido, muitas vezes ela acaba sendo beneficiada. Isso é ruim, porque às vezes uma pessoa é beneficiada sem ter essa necessidade de ter o apoio do Estado, e aquela pessoa que não tem nenhuma renda, que de fato às vezes tem filhos, está passando fome, fica fora de um programa como esse do Renda Brasil. Então, de fato, isso acontece com algumas pessoas. Minha avaliação também é errado, né? Tinha que ter um processo de fiscalização maior do Estado para que só tivesse direito, né, ao Renda Brasil aquelas pessoas que de fato precisam do apoio do Estado, que não tem nenhum tipo de renda e precisa ter pelo menos um dinheiro para poder se alimentar. Correto, então. Aí até algumas pessoas falaram assim, eu não acho justo isso, porque os caminhoneiros têm direito a esse benefício. Um benefício, se eu não me engano, acho que R$1.000, não é? Uma ajuda de custo. E por que aquele que ganha um salário mínimo, paga aluguel, paga água, paga luz, não tem essa ajuda de custo? Por isso que eu falo, né? Isso muitas vezes é a escolha de quem está no Poder Executivo para quem ele vai estar ofertando um apoio, né? Então, eu também acho errado o formato que foi feito. Você tem outros profissionais também, né, no Brasil. Por exemplo, nós temos o pessoal que é do transporte escolar. Eles sofreram na pandemia muito mais do que os caminhoneiros. Os caminhoneiros também sofreram, né? Agora, os caminhoneiros sofreram muito também durante o atual governo o aumento do diesel, né? Como é que seria a forma do governo melhorar a vida do caminhoneiro em vez de dar esse subsídio? Era baixando o preço do diesel. O diesel que ele gasta, ou mesmo o valor do pedágio. Por que não conversa com os governadores do Estado de São Paulo, né, ou do Brasil afora, e reduz o preço do pedágio? Se reduzir o preço do pedágio, se você fizer o movimento de reduzir o diesel, né, se você, né, fizer uma organização do valor do frete, né, no Brasil, não deixar ele livre, né, o que vai acontecer? O caminhoneiro que hoje teve esse abono, ele ia ter de retorno muito mais do que esses R$1.000 que foi apresentado. E tem muitos trabalhadores que trabalham tanto quanto. O caminhoneiro é importante para o Brasil, mas hoje o motorista de ambulância é importante, né, o transporte mesmo coletivo, né, municipal, ele é importante. Quem faz o transporte escolar é importante. Aquelas pessoas que fazem aquele trabalho não atende, né, que acaba levando a pessoa com deficiência, portanto também é importante, porque essas pessoas não teve o mesmo apoio, o mesmo carinho, né, que os caminhoneiros tiveram. Muitas vezes o que passa para a gente é muito mais um olhar, né, eleitoral do que efetivamente uma necessidade de dar um apoio para uma categoria que esse que recebeu, ele já está trabalhando, né, ele já tem um salário mensal,
né, ele tem, pelo menos cada vez que ele faz um frete, uma viagem, ele tem o seu retorno. Então, a decisão que muitas vezes o executivo tem é para quem ele vai fornecer o apoio. O que eu defendo, o meu partido, o PT sempre defendeu. Que nós precisamos do apoio para aquela pessoa que de fato precisa. Né? Você vê hoje, nós temos muitas pessoas que têm uma pessoa com deficiência na família que tem direito ao LOAS. Eu defendo que o LOAS tem que ter, até melhorar o LOAS. Né? Tem aquelas pessoas que recebem, às vezes, né, algum apoio assistencial e não tem um 13º naquele apoio da assistencial. Então é importante também que tenha que ter. Você percebe? O dinheiro é o mesmo. O problema é para quem está no Poder Executivo, para quem ele vai fazer o apoio para a sociedade. Então, por isso que, né, do jeito que foi feito, que são os caminhoneiros, eu acho errado, que tem outras categorias tão importantes, não estou falando que eles não mereçam, né, eles podem receber, mas é importante que outras categorias também, né, que hoje precisam mais do que eles, também pudessem ter esse apoio. Tem muita gente desempregada hoje que não está tendo um apoio efetivo do governo federal. Ô, deputado, o senhor tem algum trabalho seu aí? Eu vou ver com a produção, se está pronto, para eu pedir para soltar aqui na tela, por favor. E o senhor vai comentar, tá bom, deputado? Até para comentar um pouco produção, dessa outra reforma, que eu falei um pouco aqui sobre a reforma trabalhista. Nesse período agora que nós passamos no Brasil, nós tivemos duas reformas. A reforma trabalhista, que eu já falei um pouco sobre ela. Tivemos a reforma da Previdência, que hoje a mulher se aposentava com 50 anos. Agora a mulher, para se aposentar, tem que ter 62 anos de idade e 40 anos de contribuição. Quando o marido e a mulher, os dois trabalhavam, né, então se o homem viesse a falecer, né, tinha o direito à pensão do marido e tinha direito também à sua aposentadoria. Agora não. Agora a mulher tem que escolher entre a sua aposentadoria ou a pensão do marido. Né, um trabalhador que começou agora, né, a trabalhar, né, quando ele fosse aposentado, aqui 40 anos de contribuição, antes, né, como é que era feito a média, né, da aposentadoria dele? Eu descartava as 20 menores contribuições, porque quando a gente começa a trabalhar, o nosso salário é pequenininho, não é? Depois vai passando o tempo, a gente vai ganhando um pouco mais. Na reforma da Previdência que aconteceu agora em 2019, você não descarta mais as 20 menores contribuições. Você faz um cálculo por 100% das contribuições. Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar até o último dia, né, dos 40 anos de contribuição, e eu faço a média. O que vai acontecer? A renda do trabalhador, ela também vai diminuir. Então eu quis trazer um pouco dessas duas reformas para mostrar que essas duas tirou direito do trabalhador, tanto a trabalhista como a reforma da Previdência. Porque a mulher vai ter que trabalhar 12 anos a mais, no mínimo, para poder se aposentar. E agora tem outra reforma agora, que se chama reforma tributária. E acho que vocês viram agora na televisão, sim, uma das candidatas falou, nós temos que aprovar um imposto único. Nós temos que ter um único imposto no Brasil. Porque eles vendem pra gente que a carga tributária no Brasil é alta, que tem muito imposto. Aí eu queria mostrar para vocês agora, tem na Câmara e no Senado, tem um projeto de lei que vai estar aqui, ó. Nós temos aqui dois impostos, alguns impostos que serão extintos. E quando esses impostos vão ser extintos, olha como é que ele mexe na vida da gente. Porque hoje você tem aqui o IPI, você tem o ICMS, o ISS, o PIS/PASEP, você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, você tem aqui, né, a gente chama do salário e educação, que são impostos que estão sendo propostos, que vão ser eliminados agora lá em Brasília. E o governo vai criar dois impostos, vai criar o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ou o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, dois impostos. Então vai ficar um só, ou é o IVA, que é Imposto sobre o Valor Agregado, ou é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Se você ver ali, ó, no Senado, ele elimina 5 impostos. E se você olhar ali na Câmara, ele aprova muito mais, 2, 4, 6, 7 impostos. Então a hora que fala assim, vai eliminar impostos, o trabalhador vai olhar e falar, nossa, legal, vai diminuir a carga tributária. Mas olha o risco que tem. Nessa eliminação dos impostos, nós temos uma lei desde 88 que chama Seguridade Social. O que a Seguridade Social garante para a gente hoje? Garante, né, hoje o acidente de trabalho, garante o auxílio-doença, né, garante a licença maternidade, garante para a gente, né, o Bolsa Família, garante para a gente, né, o PIS, lá quem recebe lá o PIS, e garante para a gente o Renda Brasil, né, o LOAS, o BPC, tudo isso faz parte dessa estrutura da Seguridade Social. Aí eu mostro para vocês aqui, ó, se a gente der uma olhada, aqui no balanço da Seguridade Social, nós temos a receita e nós temos a contribuição. Ela divide aqui em 3 partes. Se você der uma olhada aqui, nessa primeira parte do balanço da Seguridade Social, você tem aqui a receita, que é tudo que é arrecadado. Aí aqui ó, tem o COFINS. O COFINS em 2017 arrecadou 235 bilhões de reais. A contribuição social sobre o lucro líquido arrecadou 75 bilhões de reais. O PIS/PASEP arrecadou 62 bilhões de reais. Então, se você pegar aqui o COFINS,
A contribuição social sobre o lucro líquido e o PIS/PASEP são 3 contribuições que nós temos hoje, né, que ela faz o quê? Ela garante a nossa Seguridade Social. Eu vou só para pegar um exemplo para vocês. O COFINS. Né? Onde é que está o COFINS? Se você pegar a conta de luz de vocês, aí em casa, pega a conta de luz. Vai estar lá embaixo na conta de luz escrito COFINS. A conta de água vai estar escrito COFINS. Quando eu vou no mercado, tem lá o COFINS. Eu vou no mercado, tem lá o COFINS. E o COFINS, ele significa o quê? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Olha o nome da contribuição que nós pagamos. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E essa contribuição, ela está ali, né, naquela tela que vocês viram ali, ela está desde aqui, ó, na tela, olha aqui, balanço da Seguridade Social. Seguridade Social, uma lei que nós passamos a ter no Brasil desde 1988, que garante pra gente, ó, a parte da aposentadoria, a parte da assistência social e a parte, olha aqui, ó, saúde. Porque aqui tem a receita. Porque toda vez que você aprova uma lei, seja em Brasília, seja na Assembleia Legislativa, ou seja na Câmara dos Vereadores, você tem que aprovar a lei e falar de onde que sai o dinheiro. Então você aprovou a lei que é Seguridade Social, de onde sai o dinheiro, da nossa contribuição previdenciária, do COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e PIS/PASEP. Aí onde é que vai o recurso? Benefício assistencial. O que nós estamos falando aqui? Licença maternidade, auxílio doença e acidente de trabalho, LOAS e BPC. Daqui em benefícios assistencial. Aí tem aqui o Bolsa Família. Ou Bolsa Família ou agora o Renda Brasil. Depois você tem aqui, ó, seguro-desemprego, ou abono salarial e a saúde. Olha a saúde, em 2017, nós gastamos 116 bilhões com a saúde no nosso país. De onde que veio o dinheiro? Da contribuição social sobre o lucro líquido, do COFINS e das nossas contribuições previdenciárias, do trabalhador e do patrão. Agora o governo quer pagar. Pode passar a próxima tela? Ah não, aquela anterior? Não, essa aqui tem, que acaba os impostos. Então eu queria mostrar para vocês que a hora que acaba o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, nós estamos falando hoje de mais de 370 bilhões de reais. A hora que eu acabo com o COFINS, nossa, porque na reforma tributária, ele não vincula mais o COFINS ou o PIS/PASEP mais para a nossa garantia de assistência social e nem para a saúde. Ele garante para a aposentadoria, ou ele não garante para a assistência social e ele não garante para a saúde. Por isso que quando a gente fala em reformas, a reforma não tem que vir para prejudicar o trabalhador. Né? Tá aqui, olha só, se você olhar aqui, ó, o COFINS acaba tanto na Câmara como no Senado. Se você pegar o PIS ou o PASEP, o PIS acaba na Câmara porque ele é para o município e o PASEP acaba no Senado porque é para o servidor público. Aí você mexe no salário e educação, aqui na Câmara, que são impostos importantes que nós temos hoje no Brasil, a arrecadação, e muitas vezes o pessoal não faz a vinculação. Porque quando a gente pensa em licença maternidade, quem garante a licença maternidade, né, de quem está nos ouvindo agora? Somos todos nós, sociedade. Porque desconta da nossa conta de luz, da nossa conta de água, né, quando a gente vai no mercado. Quem garante o acidente de trabalho, quem garante, né, o seguro-desemprego. Vocês percebem que todo o direito que nós temos hoje, ele vem de onde? Dos impostos. Quem garante os impostos, a contribuição essencial, somos nós mesmos. Por isso que pra gente, quando fala em reforma, nós temos que ficar atentos. Nós perdemos na reforma trabalhista, perdemos na reforma da Previdência e nós não podemos agora perder na reforma tributária direitos importantes desde a Constituição de 88. Deputado, vamos comercial, voltamos já, pode ser? Voltamos já com surpresa, gente, aguardem. A TV Sinec, trabalhando com alta tecnologia, trazendo para você, queridos internautas, o melhor do entretenimento. TV Sinec, sinônimo de sucesso. A TV Sinec, juntamente com os nossos queridos amigos, colaboradores, apresentadores e diretores, festejamos a chegada da internet 5G no Brasil. Isto significa um grande crescimento para nossa emissora de televisão, TV Sinec e nossas repetidoras. Em pouco tempo, todo o Brasil poderá desfrutar deste magnífico benefício. A TV Sinec estará expandindo ainda mais. 5G internet com força e qualidade. Seja bem-vinda. Seja sempre bem-vinda para todos nós. TV Sinec,
www.tvcinec.com.br. A gente se encontra lá. Eu costumo dizer que na mesma velocidade que o mundo se globaliza, a comunicação se segmenta e regionaliza. A TV Cinec já faz isso, já faz essa segmentação e tem essa linguagem universal. Ela já está globalizada. Então, um grande abraço para os amigos da TV Cinec e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença aqui. Esportes. Olá, eu sou Patrícia Castro do programa Esporte Brasil. Quero mandar um grande abraço a todos os apresentadores e internautas da TV Cinec. A TV Cinec, trabalhando com alta tecnologia, trazendo para você, queridos internautas, o melhor do entretenimento. TV Cinec, sinônimo de sucesso. A TV Cinec, juntamente com os nossos queridos amigos, colaboradores, apresentadores e diretores, festejamos a chegada da internet 5G no Brasil. Isto significa um grande crescimento para nossa emissora de televisão, TV Cinec e nossas repetidoras. Em pouco tempo, todo o Brasil poderá desfrutar deste magnífico benefício. A TV Cinec estará expandindo ainda mais. 5G internet com força e qualidade. Seja bem-vinda. Seja sempre bem-vinda para todos nós. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. A gente se encontra lá. Sabia que... Olá, gente! Estou de volta. Esse é o programa Brasil em Ação e esse é o quadro do balde. Aqui já passou o Coronel Coimbra, já passou Alexandre Castilho, muitas pessoas do bem passaram aqui. Mas hoje eu vou ver se o deputado, ele vai ver se ele vai falar alguma coisa boa ou ruim aqui nesse balde. Deputado, seja bem-vindo, deputado. Deputado, o senhor não esperava por essa surpresa, não é? O senhor não esperava, né? Não, surpresa não. Ó, tá fascinando no microfone aqui, gente? Tá me fascinando, não? Alô, teste, tá sim, tá melhor. Ó, aqui já passou o Coronel Coimbra, Alexandre Castilho, muita gente bacana. Aqui tem 4 baldes. Se o senhor gostar, o senhor vai deixar o balde quietinho aqui, tá? Tá certo. Tá? E se o senhor não gostar, o senhor pode quebrar o balde, pode pisar o balde, pode quebrar aqui com martelo, que aqui tem um martelo também, ó. Porque o meu programa, ele é isso, é um programa de polêmica também, tá, gente? Então, ô deputado, o senhor quer escolher qual balde desses aqui? Se o senhor gostar, deixa quietinho. Vamos pegar o segundo. Esse aqui? Esse aqui. Segundo, esse aqui. Esse aqui? Ó, eu vou falar para o senhor, aí vamos jogar na tela, tá bom? O senhor fique à vontade. É esse aqui, não é? Isso aí. O senhor chuta o balde para o senador Sérgio Moro, sim ou não? Fique à vontade, ô deputado. Se eu chuto o balde? Ou se eu faço com o balde? Comentar por que o senhor vai chutar o balde. Certo. O senhor tem que comentar. Olha ele aqui. Ó. Sérgio Moro. Não, ele foi um juiz, a gente respeita, né, o judiciário no nosso país, mas o Sérgio Moro ele não fez, né, o papel como deveria como um jurista. Porque na vida pública, né, a gente sabe que você tem que ter, quando você tem algum problema com alguém, tem algum problema com a justiça, né, você tem que ter o juiz, você tem que ter quem investiga, você depois tem que ter quem puna. O Sérgio Moro ele fez os 3.
ele acusou, ele investigou e ele condenou. E isso não faz parte da estrutura do judiciário brasileiro. Então, o Sérgio Moro não merece o nosso respeito. Um outro grande problema é que ele acabou criando no nosso país. Nós tínhamos empresas importantes no nosso país e todo mundo, quando você tem um problema com alguma empresa, aquela empresa ela é investigada, né, que se cometeu algum delito, os seus dirigentes, né, eles vão pagar pelos erros que cometeram, mas não pode quebrar uma empresa como quebrou muitas empresas no nosso país, e as empresas que foram quebradas, né, muitos trabalhadores e trabalhadoras perderam os seus empregos. Então, ele não agiu corretamente com a sociedade, nem fazendo o processo de investigação e nem depois na execução, principalmente com os empresários do nosso país. Mas vai chutar o balde ou não? Ou vai deixar quietinho? Não, tem que chutar o balde. Sérgio Moro tem que chutar o balde. Gente, o deputado é polêmico. Ele não esperava por isso, porque meu programa fala de música, informação, cultura, mas também mete o pé, não quer nem saber. Vai escolher algum balde aqui? Vamos pegar o primeiro aqui agora. Esse. Mas tem pessoas aqui que o senhor gosta também, viu, tem deputado? Problema. Se o senhor gostar, deixa quietinho, tá? Deputado, eu particularmente eu não gosto. Eu não sei se o senhor gosta. Mas aqui é a sua opinião, se o senhor vai chutar ou não vai chutar. O senhor chuta o balde para a Rádio Jovem Pan? Esse eu chuto o balde também. Agora o senhor tem 2 minutos para falar por quê. Não, rapidamente. Eu acho que assim, quando você tem uma televisão, uma rádio, ela é uma concessão pública. Então ela tem que prestar serviço à sociedade. Então não dá para uma televisão ela ter um lado, né, ela escolher um lado ou outro. Então hoje a gente acompanha muitas emissoras de televisão, né, estamos inclusive agora com a TV Sinec. Vocês aqui abrem espaço para todo mundo vem aqui e fala e coloca a sua opinião. A Jovem Pan não, ela ganhou uma concessão pública, né, e ela tem um lado. Ela escolheu um lado nessas eleições de 2022. Então, por isso, né, eu chuto o balde para a Jovem Pan. Daí não merece o nosso respeito. Nem, né, para o trabalhador, nem para a sociedade e nem para a classe também hoje de rádio e televisão, a difusão no nosso país. Ó, você aí, ó. A culpa, eu não tenho nada a ver. Aqui é o direito do meu convidado, viu, gente? Tá? Não foi nada armado, não foi nada improvisado. Quem cuida da sua agenda sabe sair, não sabe? Não tinha nada a ver, mas meu programa é isso. Deputado, agora tem mais 2 baldes. O senhor vai escolher algum balde desse aqui, se vai chutar ou não. Vamos pegar o quarto. Tá. A produção, olha, se eu ver aqui, deputado. Eu não posso falar nada. É a opinião sua. O senhor tem 3 minutos para falar a importância que o que tem aqui no balde tem aqui. Pode ser? Tá preparado? Preparado. Ó, desculpa, deputado. Ex-presidente Lula, o senhor chuta o balde para ele, sim ou não? Não, para esse não. Esse aqui, acho que é importante falar um pouco sobre a importância do presidente Lula. Eu fui presidente dos sindicatos bancários durante o período do presidente Lula, foi o nosso presidente no Brasil. Eu tinha 97 mil bancários quando assumi a presidência dos bancários. Quando eu deixei a presidência em 2010, eu tinha 134 mil bancários. Mas não aumentou só o número de bancários, aumentou o número de bancários, de vigilantes, do pessoal da indústria química, da indústria metalúrgica, do pessoal do comércio. Todas as categorias houve um crescimento do número de trabalhadores, todos eles tiveram aumento real do salário todos os anos acima da inflação. Se a gente olhar hoje, aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, hoje nós temos UPA, nós temos SAMU, nós temos universidades federais, nós temos escolas técnicas, nós temos muita gente que se formou com ProUni, com FIES. Quem está no estado de São Paulo, no interior, tem o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, quem é da agricultura familiar, eles tinham crédito, eles tinham apoio técnico e garantia que 30% da merenda, tanto da creche como na escola, tinha que ser comprado pela agricultura familiar. Então tinha como comercializar o produto. Estou dando só aqui alguns exemplos para vocês, que foi um presidente que olhou para a maioria da população do nosso país. O agricultor familiar, ele teve um apoio, mas o agronegócio também teve. Os bancos tiveram apoio, mas também o banco cooperativo também tiveram.
Então, o nosso Brasil, de 2013 até 2016, com o presidente Lula, todo mundo foi beneficiado. E eu sempre falo, algum trabalhador, alguma trabalhadora ou algum comerciante perdeu algum direito durante o governo do presidente Lula, pode puxar na memória. Não tem um direito sequer que nós perdemos. O trabalhador podia financiar um carro, o trabalhador podia financiar uma casa, melhorar um pouco o seu comércio, melhorar um pouco a sua casa, porque tinha crédito para a pessoa física, tinha crédito para os comerciantes, né? Tinha crédito quem quisesse financiar uma casa. Então isso fez com que o Brasil pudesse crescer e pudesse se desenvolver de forma simples, né? De forma simples. Então, por isso que o presidente Lula merece todo o nosso respeito. Não vai chutar não, né? Não. Ah, é. Gente, é a opinião é a opinião do deputado, tá, gente? Agora, respira fundo, deputado. Respira fundo, deputado. Ô, produção, eu posso chamar o Faisal aqui para ele dar uma opinião para mim aqui, não? Será? Ô, Faisal, chega aí, Faisal. Olha, eu quero dizer que eu tenho direito a um advogado, tudo que eu falar pode falar, ó, querido. Ele não pode ver agora, de jeito nenhum. Aliás, você já participou do quadro do pau também, não é? Você já ouviu falar daquela expressão, amanhã será outro dia do Chico Buarque? Só que eu posso dizer, tchau, tchau. Não, calma. Vai. Oh. Você é jornalista, você é cientista político. Você acha que ele vai chutar o balde pra ele ou não? Porque o meu programa é isso. Amanhã será outro dia. Roda no mundo, roda gigante. Roda, roda, roda o meu amor. O mundo rodou num instante. As rodas do nosso coração. Mas você acha que vai chutar, não? Amanhã será outro dia. Ó. Homenagem ao Chico Buarque. Deputado, respira fundo. O senhor sofre nervoso, não? O senhor é nervoso? O senhor é calmo? Tô tranquilo, sou calmo. Como é da sorte? Do segundo da superstição? Como é o senhor em casa, no trabalho? Como é que é o deputado Luiz Cláudio? Super tranquilo. É a mesma coisa? Mesma coisa. Esse homem polêmico, verdadeiro, honesto, trabalhador. O homem teve 70 mil votos, pô. 70 mil. Isso dá 2 Pacaembus. Olha o golaço que esse cara teve. E agradece mais uma vez. Aos 70 mil pessoas que escolheram ele. Quem nos apoiou, quem teve no primeiro turno, muito obrigado. Obrigado, pessoal. 70 mil votos, tá brincadeira. Uma tremenda representação. Isso é trabalho, hein? Isso é trabalho, hein? Não é conversa fiada, não, hein? Ô, Faisal, vamos parar de conversar, né? E vamos ver. Ó, eu dei 3 minutos para o ex-presidente Lula, não foi? Isso aqui é 3 minutos para o senhor comentar também. Tá? Ótimo. Meu programa é isso. Vai fazer 2 anos que eu estou na casa. Meu programa é isso. Não é? Eu não estou nem aí. Não quero nem saber quem pintou a onça. Eu quero o resto da tinta. E quem achar ruim vai chupar um prego para virar uma tarraxinha. Comigo é prego batido e ponta virada e cada enxadada é uma minhoca. Eu não quero nem saber. Deputado, o senhor chuta o balde ou não para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Posso falar primeiro? Fique bom, é 3 minutos. 3 minutos. Eu acho que, primeiro, né, quando você assume o maior posto de comando do nosso país, né, você tem que ter uma responsabilidade de governar para toda a nação. E não é isso que nós vimos, né, nesses 4 anos que o presidente Bolsonaro governou o nosso Brasil. Se a gente olhar, né, eu falei aqui de alguns grandes feitos do presidente Lula. Quem está me ouvindo agora, pode procurar no seu município ou no seu estado se tem alguma UPA que foi feita nesses 4 anos. Se tem algum SAMU, alguma base do SAMU que foi ampliada ou foi melhorada nos últimos 4 anos. Se tem farmácia popular na cidade onde você mora. Se tem Universidade Federal, né, ou Instituto Técnico Federal que foi feito na sua cidade nesse último período. Eu quero que você veja no bairro onde você mora se está todo mundo trabalhando ou tem gente batendo na sua porta pedindo comida porque não tem o que comer. Se a maioria das empresas onde você mora, se a maioria continua funcionando ou muitas delas fecharam a porta nesse período de 4 anos. Eu quero que você reflita, que você avalie
que você veja, durante esses 4 anos que se passaram no Brasil, se a sua vida melhorou ou se a sua vida piorou. O que eu tenho visto pelo Brasil afora, pelo estado de São Paulo, muito mais, muitas pessoas em família em situação de rua, e não é mais uma pessoa morador de rua, é famílias inteiras em situação de rua, e aumentou muito depois que o presidente Bolsonaro assumiu o Brasil. Eu comentei em relação à reforma da Previdência. Hoje a mulher tem que trabalhar 12 anos a mais para ter o direito à aposentadoria, no mínimo, porque é 40 anos de contribuição. Se ela não conseguir ter 40 anos de contribuição, mesmo tendo 62 anos de idade, não se aposenta. Tem que ter 40 anos de contribuição. Esse foi um direito que o presidente Bolsonaro tirou de você. Então, você falou se chuta ou não. Eu vou deixar esse balde para quem está me ouvindo chutar ou não esse balde amanhã. Eu vou chutar esse balde amanhã, na hora que eu for votar. Eu espero que você também, que está me ouvindo agora, chute o balde também amanhã, na hora que você for para a urna. Que é você e a urna, é você e a democracia, e vai ser a sua vez de falar, eu quero que minha vida melhore, e você vai chutar o balde amanhã, na hora que você for votar. Se você vai chutar, fique à vontade, né? Chutar esse balde amanhã na urna. Na urna. Amanhã é na urna que a gente vai chutar esse balde. Aqui você não vai chutar. Não, aqui tem que deixar. Tem que deixar. Ele é presidente do Brasil. Nós temos que respeitar quem é chefe da nossa nação, porque ele foi eleito pela população do Brasil em 2018. Então, em respeito ao cargo de presidente do Brasil, eu não chuto. Mas amanhã vai ser o momento da população, do trabalhador, da trabalhadora, do empresário, do comerciante, da população, o aposentado do nosso país, escolher se ele vai chutar e como ele chuta. E lembrando também, o aposentado. No governo passado, nós tínhamos aumento real do salário todo ano acima da inflação. O aposentado tinha reajuste todo ano acima da inflação. Tem 4 anos sem ter. Então, deixo aqui de novo, eu respeito o cargo de presidente do Brasil, porque ele é muito importante para o nosso país, é determinante para ajudar a população do nosso país. Eu não vi isso acontecendo com o Bolsonaro nos últimos 4 anos, mas quem vai chutar o balde é cada um de vocês está me ouvindo amanhã no momento da eleição. Deputado, muito inteligente, parabéns. Amanhã, Faisal, oi, querido. Amanhã, deputado, é dia 30. Mas vamos lutar por um Brasil melhor. Eu sempre falei e continuo falando, eu não sou nem esquerda e nem direita. Tá aí no centro? Eu vou em frente. A sua opinião? Você tá aqui no centro, você tá no centro, você não é nem esquerda nem direita, você é do centro. E, primeiramente, quero agradecer a direção da TV Cinec, porque ela nos dá essa liberdade de eu dirigir o programa do jeito que pode ser. Aqui não tem nada improvisado, tá? Então, isso aqui foi em cima da bucha, Faisal. E o deputado é muito inteligente, deputado, parabéns. A casa não é minha, é sua, vote mais vezes, porque o Brasil precisa de pessoas honestas, competentes, que trabalham para o bem da população. Eu agradeço muito a oportunidade, que o primeiro convite que eu recebi de vocês, me coloco à disposição, inclusive um mandato parlamentar, a gente tem que vir de tempos em tempos prestar contas do trabalho que a gente desenvolve. Então eu estou vindo hoje aqui agradecer, falar um pouco da importância do espaço do parlamento, a importância do executivo e do legislativo, que tem tudo a ver com a nossa vida. Eu me coloco à disposição de quando for necessário, me chamem aqui, eu volto outras vezes para fazer um pouco do balanço também do nosso mandato. Quem tiver sugestões também para o nosso mandato, pode mandar para a gente. Nós vamos estar acatando as sugestões, hoje quem está nos acompanhando, de como é que a gente pode estar ajudando, a partir de onde você mora, da região que você atua, como é que a gente pode pensar um legislativo, pensar uma de lei que possa ajudar a sua e a vida da população de onde você mora. Então eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar hoje aqui com vocês, agradecer os votos novamente e me colocar à disposição de cada um de vocês para ter um bom mandato aqui na Assembleia Legislativa. E o nosso mandato é um mandato participativo, sempre foi, como foi no anterior, e me coloco à disposição de voltar outras vezes para aprofundar algum tema que vocês queiram também aprofundar, tirar algumas dúvidas que a população tenha, também vim aqui ajudar, esclarecer, porque o veículo de comunicação é para isso. Quando eu chutei um balde aqui, eu falei, é concessão pública,
é para atender a população naquilo que a população quer de informação, não aquilo que o dono, né, da emissora, né, ele acha que tem que ser. Então, senão não seria concessão pública, seria uma atividade privada. E hoje a rede de comunicação no nosso país é concessão pública, e eu me coloco à disposição, como nosso mandato também é um mandato parlamentar, é um mandato público, me coloco à disposição de vir aqui, né, contribuir com a democracia do Brasil, do Estado de São Paulo, mas muito mais poder vir aqui prestar conta do nosso mandato. Muito obrigado. E vamos precisar do senhor aqui novamente para discutir mais assuntos, porque devemos e precisamos. Mas eu gostaria que o senhor levasse um abraço meu para o Douglas Iso, tá? Alexandre Castilho e o Joels, que foi através dele que o senhor está aqui. Então, com certeza, né, essa semana já entro em contato com eles. Hoje mesmo já mando para o Joelson, para o Castilho e para o Douglas Iso, são parceiros nossos. Né, o Castilho hoje, né, é trabalhador da Petrobras, né, do derivado de petróleo, é petroleiro. Nós temos o Douglas Iso, que é professor, né, hoje também é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, e o Joelson também, que trabalha junto com o Castilho também na Petrobras, são pessoas em Osasco, são pessoas comprometidas, né, com a classe trabalhadora, né, e tem respeito com cada um de vocês, falaram muito bem da emissora, né, muito bem do programa, né, eu vi que efetivamente aquilo que falaram pra gente, de fato, tão correto, e me colocar à disposição de voltar a outros momentos também aqui para estar junto com vocês. Meu muito obrigado. Ô, produção, acabou o programa já não? Acabou? Deputado, muito obrigado. Obrigado, Pai Salvo. Obrigado a você, a Tenório, ao Dr. Rodolfo, e a você que me permitiu entrar na sua casa com todo carinho. Beijo no seu coração, Deus abençoe a todos os lares paulistas, paulistanos, nacionais e mundiais, né? Porque a gente entra com muito trabalho, a gente entra em vários lares pelo mundo. Obrigado, beijo no seu coração. E valeu, amanhã, gente! Até lá! Não esqueçam, Brasil melhor, tá, gente? Fui! Tchau! A TV Sinec